Ouve, Senhor, o clamor de um filho teu. Inclina os teus ouvidos para mim. Brado aos teus pés estou. O meu mundo pereceu. Planos tão humanos não eram afins aos teus. Por isso estou vazio, eu vou, um vaso que não sabe o seu fim. Quero ouvir a tua voz. Até quando vais calar? O silêncio é o algoz do coração. A ausência é dor atroz que eu não sei mais suportar. Quero descansar em ti, na palma da tua mão. E com essa mão tu esmagaste o meu ser, mas faz-me crer que é a mesma mão que vai reconstruir o meu viver. Pois um vaso novo eu quero ser, crucificar tudo que em mim deve morrer, que assim eu possa, enfim, contigo reviver. Toma em tuas mãos a minha dor, faz do meu canto teu louvor. Teu coração eu quero ter. Forge, ó Senhor, neste teu vaso teu querer. Mas mesmo assim eu vou cantar e com este canto proclamar a fidelidade do meu Pai, a alegria em meio aos ais, cantar o bem que em meio à dor tem me feito o Senhor, e crer que os cacos que estão no chão quebrados são barro em tua mão, que um vaso novo faz fazer, santificar tudo que em mim é o teu querer, que assim eu seja, enfim, imagem do teu ser. Faz da minha vida, ó Senhor, mas um vazio ao teu dispor. Meu coração vem preencher. Verte, ó Senhor, neste teu vaso teu viver.
seu sopro aquece o louvor que entregamos aos seus pés, clamando o nome do Senhor. A nossa alma canta. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. Olá, gente querida, retornamos para mais um culto. É muito bom poder celebrar o Senhor. Temos ouvido algum retorno de vocês e pessoal falando assim da vontade de esperar esse dia, olhar o cronômetro retrocedendo e chegou a hora, vamos celebrar culto ao Senhor. E eu quero saudá-los com uma palavra do apóstolo Paulo, que é senha, está nas senhas diárias para essa semana, e que vem de Efésios, capítulo 1, verso 17 e seguintes. Ali Paulo, ele saúda essa igreja com ações de graças, e com essas ações de graças e essa oração de Paulo, eu quero também saudar a você, a todos vocês que estão nos vendo, nos assistindo aí em sua casa, no seu celular, aonde você estiver. Diz Paulo orando: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Também conheçam as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E também conheçam a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. É uma oração muito pertinente, de maneira especial para o início de um culto, porque Paulo pede que o próprio Espírito Santo de Deus nos revele ao próprio Senhor, nos dê esse espírito de conhecimento a respeito de quem Ele é,
que a gente também nessa manhã conte com essa perspectiva que é real, é verdadeira, do Deus que se revela, do Deus que nos visita. Aí onde você está, aqui onde nós estamos, o Senhor é presente, Ele é onipresente. E Ele quer também nessa manhã, de forma muito viva e pessoal, se revelar aos nossos corações. Que tenhamos assim um culto abençoado e abençoador na vida de muitos, também por nosso intermédio. Amém. Quando nós nos reunimos como igreja, nós temos uma só voz. E nós queremos declarar essa manhã, cantar ao nosso Senhor e declarar a sua bondade e sua misericórdia, agradecer por tudo que Ele tem feito juntos. Então nós queremos cantar É Teu Povo. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és santo. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Cantamos de novo, é Teu povo. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és santo. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois é santo. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Também eu lhes saúdo com a paz do Senhor e queremos nesse momento confessar o nosso pecado diante do Senhor. Esse Deus, como acabamos de cantar, dizendo Tu és santo, Tu és benigno, dentre todas as coisas Tu és Senhor. E para estarmos na presença desse Deus santo, 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 que é o Senhor, é por pura graça, porque Ele tem perdoado o nosso pecado. E eu quero animar-nos para esse tempo de confissão, lendo do Salmo 51, que diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por Teu amor. Por Tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a culpa e purifica-me de todo o pecado. Com essa motivação que o salmista tinha e que é verdadeira, também queremos orar e confessar a nossa culpa. Querido e amado Deus, eterno Pai, por meio de Jesus Cristo, muito obrigado que temos essa liberdade de podermos estar na Tua presença. Presença real, presença verdadeira, presença aqui com esta equipe que grava, mas presença aí em suas casas, nas nossas casas, que nos assistem, porque Tu és um Deus onipresente, todo-poderoso, e um Deus que desce até nós na pessoa de Jesus
que leva sobre si mesmo, voluntariamente, por amor e graça, na cruz do Calvário, todo o nosso pecado, culpa. Senhor, assim, baseados nessa certeza e nesta verdade, nós te confessamos o nosso pecado. Pecado este que cometemos em pensamento, em palavras, em atitudes que não coadunam com a tua vontade, que se opõem à tua vontade perfeita e santa. Limpa-nos, purifica-nos pelo precioso sangue de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a andar na tua presença e, sobretudo, também agora, te adorar, te engrandecer o nome, louvar o teu nome, em gratidão por tão maravilhosa salvação que conhecemos por meio de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. De nada terei faltar, de nada terei faltar. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor, de nada terei faltar, de nada terei faltar. Ele me guiará por veredas de paz, vai me alimentar, sua presença me traz a mais profunda alegria. Nova vida a cada dia. O Senhor é o meu pastor, de nada terei faltar, de nada terei faltar. Mesmo quando eu andar, mesmo quando eu andar por veredas de dor, Ele irá me abraçar, sua presença e amor não me deixam sozinho. Ele ilumina o caminho. declaramos que sabemos da bondade de Deus. Sei que sua bondade e fidelidade sempre comigo estarão. E voltarei à casa do Senhor, e voltarei à casa do Senhor, e voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. Queremos dar continuidade hoje à série iniciada domingo passado pelo colega Bruno, que se chama Seria Tão Bom. E essa série evoca o passado, olha para trás, porque ela olha para, primeiramente, a boa e perfeita criação de Deus, como Deus criou todas as coisas de forma perfeita. Contudo, como qualquer um de nós sabe, comparando esse passado com o nosso presente, ou pela mera observação da presente realidade, concluímos que não está nada bom. As coisas não vão tão bem assim, especialmente nesse tempo de pandemia. Apesar de todo o avanço da ciência, apesar de toda a tecnologia à nossa disposição, apesar do grande número de informações que temos e acesso a conhecimentos inúmeros, enfim, apesar de toda a evolução da humanidade, pessoas seguem morrendo. Morrendo de doença, morrendo de coronavírus, morrendo de fome, morrendo de violência, guerras, conflitos, morrendo de velhice, inclusive. Apesar de tantas conquistas, pessoas seguem tendo que lutar por sua sobrevivência,
tendo que trabalhar duro de sol a sol para conseguir botar o sustento de cada dia na mesa. Apesar de nos julgarmos muito mais avançados do que as gerações passadas, no afã de conseguir coisas, conseguir conforto, conseguir riqueza, segurança e até mesmo poder que se acha que o dinheiro, a riqueza pode dar, seguimos destruindo a boa criação de Deus. Seguimos explorando e oprimindo o nosso próximo. Enfim, seria tão bom se pudéssemos voltar ao paraíso, quem sabe? Começar tudo de novo, não cometer o mesmo engano que cometemos ao dar ouvidos à serpente, ao Satanás, fazer as coisas diferentes. Sendo assim, esta série também nos convida a olharmos para o futuro. Seria tão bom se pudéssemos ter um mundo melhor, com mais amor, com mais dignidade, respeito, saúde, segurança, paz. E por que não conseguimos simplesmente construir um mundo assim? Porque perdemos o acesso ao mundo perfeito criado por Deus. Porque no momento que nós demos ouvidos à serpente, ao enganador, e acreditamos na sua conversa fiada de que, ao tomarmos do fruto do conhecimento do bem e do mal, seríamos como Deus, decidimos, a partir daquele dia, andar por conta própria, sermos autônomos, deuses do nosso próprio nariz. E o pecado, cujo salário é a morte, é a destruição, adentrou esse mundo. E desde lá, está aí o que está. Contudo, esse não é o fim da história, ainda bem. Deus mesmo tem trabalhado, vamos dizer assim, arduamente para restaurar todas as coisas. Ele tem chamado e atraído as pessoas para si, para junto de si. Tem se dado a conhecer, tem se revelado ao longo da história a pessoas como Abraão, Isaac, Jacó, ao seu povo de modo geral. E tem revelado a sua perfeita vontade, vontade essa expressa na própria criação, convidando para que as pessoas andem em aliança com este Deus vivo. Ele também nos convida em Cristo Jesus para uma nova aliança, porque Ele enviou seu Filho para nos reconciliar consigo mesmo. E inclusive prometendo um novo céu e uma nova terra, o seu reino, que Ele nos dará também de forma definitiva quando Cristo voltar. Sim, um reino perfeito, um reino como lá no início ela havia pensado. Enquanto isso, queremos seguir olhando alguns poucos aspectos presentes na boa criação de Deus e o que nós acabamos fazendo com isso, como nós conseguimos desvirtuar tudo isso. E ao mesmo tempo, o quão bom seria andarmos já hoje nos bons propósitos de Deus, sinais desse reino maravilhoso, inaugurado também sua presença em Cristo Jesus em nosso meio. Sendo assim, vamos contemplar hoje um tema, dentre outros que a gente está olhando nesse como seria bom, tão bom seria, aprendendo a descansar. Aprendendo a descansar. Mas como assim aprender a descansar? Para descansar não é só parar de fazer o que estamos fazendo, parar nossas atividades, o nosso trabalho, se jogar num sofá, numa rede, enfim, descansar. Bom, na teoria talvez. Contudo, o desemprego, a instabilidade econômica, especialmente desvendada nos últimos tempos, tem revelado o Deus, com letra minúscula, o Deus que marca a nossa sociedade, chamada Mammon, a riqueza, os bens, as posses, o poder, e que acaba, por assim dizer, controlando as relações humanas e até mesmo a nossa relação com Deus, porque as pessoas buscam na riqueza solução para tudo, para toda a sua vida. Eles buscam a riqueza e na riqueza segurança, sentido para a vida, o que ela não pode dar, e até mesmo bênção, achando que a riqueza é sempre sinal de bênção, e não é. Encontra-se, então, aqui um grande problema,
E a gente percebe isso de maneira especial nesse tempo em que estamos em pandemia. Será que ainda poderei manter o meu emprego, meu negócio, meu rendimento, a minha pequena reserva que eu tenho, que eu fiz? Quando terei o suficiente? Quando poderei, enfim, descansar para parar de correr atrás do pão de cada dia? E nem tem como parar, afinal, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, diz o ditado popular. Bem, muitos de nós entendemos a lei do descanso remunerado como um direito do trabalhador, uma conquista de uma classe. E, de fato, a lei número 605, de 5 de janeiro de 1949, e ela sofreu de lá para cá muitas emendas, diz o seguinte: todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferentemente aos domingos e nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Mas e daí? Nós temos uma série de exceções. E quem não está num emprego formal? Como descansar? E quem é dono do seu próprio negócio? Quem é um empreendedor? Como parar? Como descansar? E quem trabalha em atividades essenciais que não podem sequer parar sábado, domingo? Quem irá remunerá-los adequadamente para que possam realmente descansar? Como descansar adequadamente? Mas vejam bem, não quero refletir nesse tema a partir da sua perspectiva legal, como uma conquista da classe trabalhadora. Eu quero fazê-lo, isso sim, hoje, numa perspectiva, vamos dizer assim, religiosa, bíblica. A primeira referência bíblica sobre o descanso nós encontramos dentro do relato da boa criação de Deus, a qual nós já nos referimos aqui. Gênesis 2, versos 2 e 3, diz o seguinte: no sétimo dia, ou seja, Deus vem criando todas as coisas, passo primeiro, segundo, terceiro, no sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. O verbo traduzido aqui por descansar em sua raiz antiga no hebraico é Shabat, e que significa repousar, é renunciar ao esforço, é descansar, abster-se de trabalhar, parar de trabalhar, ou seja, sabatizar. Esse é o verbo. Agora, o substantivo Shabat, Sabat, é sábado, significa igualmente cessar, parar, dia em que se para de trabalhar. Estreitamente vinculado ao sétimo dia, dia que o Senhor já não fez mais nada, porque a sua obra estava concluída e ele para de trabalhar. Assim abençoou Deus o sétimo dia, diz o texto, e o santificou, ou seja, o declarou santo, o colocou à parte, o separou dos outros dias da semana, o consagrou, o revestiu de um sentido especial. Tirou ele do contexto ordinário, comum, profano, o santificou, o separou. Mas com que finalidade Deus fez isso? Deus precisa mesmo descansar? Na verdade, Deus pode descansar. Se ele parasse tudo, todas as coisas não iriam sucumbir, porque diz a palavra que ele sustenta toda a sua criação pelo poder da sua palavra. No Evangelho de João, capítulo 5, nós lemos um relato muito interessante, quando Jesus havia curado um homem enfermo há 38 anos, junto ao tanque de Betesda, por compaixão. E ele fez, como em outras vezes, exatamente no sábado, no dia de descanso, no dia santo. E os líderes religiosos, ao ficarem sabendo que Jesus havia feito essa cura no sábado, eles começaram a perseguir a Jesus, procuravam matá-lo inclusive. Mas então Jesus diz uma coisa muito interessante para o nosso contexto e o nosso tema.
Em João 5,17, Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E era sábado. Mas então, Deus descansou ou não descansou? Não no sentido que nós imaginamos ou compreendemos descansar, que está atrelado à ociosidade, a não fazer nada, não fazer trabalho algum. E achamos que com isso estamos cumprindo com o mandamento, o quarto mandamento. Vamos dar uma olhada nos 10 mandamentos então, onde o Senhor ordena ao seu povo a respeito da guarda desse dia especial, o 7º dia, o dia em que o Senhor cessou o seu trabalho, a sua obra estava concluída. Êxodo 20, verso 8 a 11, eu leio a respeito do quarto mandamento. Lembre-se de guardar o dia de sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou, cessou a obra. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Sem sombra de dúvida, dentre os 10 mandamentos, o quarto mandamento aqui é o que merece maior atenção argumentativa, justificativas para que a gente o cumpra. Além disso, ele não surge como os demais mandamentos, como uma mera ordem, como um comando, uma ordenança nova. O texto diz claramente: lembra-te do dia de descanso, do 7º dia, do dia em que cessei toda a obra. Lembra-te para o santificar, para torná-lo santo, fazer dele um dia separado dos demais. Ou seja, o quarto mandamento indica que ele, na verdade, já existia e já era observado antes da lista dos 10 mandamentos. Lembra-te dele. Como já vimos anteriormente, esse mandamento está diretamente conectado em relação ao relato da criação. Gênesis 2, verso 2 e 3, que eu já li. Assim como o próprio Deus fez toda a sua obra em 6 dias, assim, diz o verso 9, vocês têm 6 dias da semana para fazer seus trabalhos habituais. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Por quê? Verso 3 de Gênesis 2. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, o separou, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Verso 11, lá em Êxodo, então, diz: o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou de sua obra. Por isso o Senhor o abençoou o sábado e o fez dele um dia santo. Sendo, portanto, uma ordenança diretamente vinculada à criação, trata-se de uma provisão de Deus para toda a humanidade, toda a sua criação, e não somente o povo exclusivo de Deus, não somente para o povo da aliança, não somente para Israel ou para os cristãos. Vejam que ninguém fica de fora, ninguém é discriminado. Eu repito lá o verso 10 de Êxodo 20, a segunda parte do verso 10. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum. Agora, vamos dar uma olhadinha nos 10 mandamentos, na listagem que nós temos em Deuteronômio 5. Essa argumentação em prol da observância do mandamento de guardar o dia de sábado, o 7º dia, o dia do descanso, enfim, santificar esse dia, essa argumentação é ainda maior, ainda mais extensa. Eu vou tomar a liberdade de ler novamente o texto aqui em Deuteronômio 5, verso 12 a 15.
Diz assim: lembre-se de guardar o dia de sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor seu Deus lhe ordenou. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o dia de descanso do Senhor, o seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus servos, nem servas, nem seu boi, nem seus jumentos, nem os outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar como você. E o verso 15 diz: lembre-se de que você era escravo, você, povo de Deus, você, Israel, era escravo no Egito. E o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa, mão forte. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guarde o sábado. Santificar o dia de descanso, o dia do Senhor, portanto, é muito mais do que simplesmente não fazer nada. Esse mandamento é dado no contexto de uma aliança entre Deus e o seu povo. Esse povo que era no passado escravo no Egito e que naquele contexto tinha que trabalhar de segunda a segunda, de sol a sol, 7 dias da semana. Agora, uma vez libertos, e andando debaixo da aliança de Deus, comprometidos com o Senhor, com o Deus eterno, Criador do céu e da terra, eles são chamados a separar o 7º dia dos demais, o dia do Senhor, para celebrarem culto ao Senhor, para lembrarem o ato libertador de Deus em suas vidas, tirando-os do Egito, da escravidão. Eles deixaram de ser escravos para se tornarem livres servos do Senhor. E para tanto se reuniam em culto, para ouvir a palavra, para cantar louvores, para orar ao Senhor, ao Deus eterno, para rememorarem a aliança que celebraram com Ele. Por isso, o templo, posteriormente, as sinagogas, que eram lugares menores, especiais, casas de oração, casas de encontro do povo de Deus, Jesus mesmo tinha o costume de frequentar esses lugares, de ir para a sinagoga. Em Lucas 4,15 deixa muito claro, diz Lucas, que Jesus lá em Nazaré foi à sinagoga como de costume e foi lá ler as Escrituras. E quando lemos aqui como de costume, precisamos compreender que Jesus era completamente livre das tradições religiosas, das tradições e das regras e regulamentações que se criou em torno desse mandamento, que Jesus não fazia meramente por costume, e que essas regras que acabaram se apegando, se incrustando, se amontoando em volta dessa lei que Deus tinha dado. Por exemplo, essa lei era simples. Lembra-te do dia do descanso para o santificar e o separar. E acabou tendo um acréscimo de 1.521 leis secundárias, e explicando o que deveriam, o que não deveriam, o que poderia, o que não poderia fazer no sábado. Você só pode andar X metros, você não pode fazer isso, não pode carregar tanto peso, e há 1.521 leis. Então, por causa dessa craca toda, da tradição de homens que se apegou à lei, e não só à lei de sábado, Jesus tantas vezes foi criticado, inquirido, perseguido pelos religiosos do seu tempo que adoravam a lei, mas não o Senhor da lei. Então, santificar o dia de descanso não se trata de uma mera obrigação religiosa. Não se trata de eleger o sábado ou domingo para não trabalhar simplesmente, ou para ir à igreja, e ao mesmo tempo exigir que os outros trabalhem e atendam às nossas demandas pessoais e façam o que a gente quer. Por exemplo, eu me lembro como hoje, certa feita, meu pai e eu estávamos num posto de gasolina e veio uma pessoa que ele conhecia e que guardava o sábado, e era um sábado.
E essa pessoa veio abastecer o carro e meu pai o confrontou, por assim dizer, e disse: mas por que você vem abastecer o carro aqui hoje? Por que você não fez ontem isso? Não, mas é que hoje eu não trabalho, é dia de sábado. Sim, você quer que o frentista enche o tanque do seu carro? Que ele trabalhe por você? Então a gente não é isso. Não é nós cumprirmos uma lei e fazer que outros a descumpram em nosso favor, que os shoppings abrem, os supermercados abram, que os hospitais funcionem, que os postos de gasolina funcionem. Esse radicalismo religioso, a mera observância legal da lei, acabou por desvirtuar todo o propósito da lei de Deus. Assim é com toda observância cega da lei. Definitivamente não era essa a intenção de Deus. Por isso Jesus tratou tantas vezes essas questões da tradição religiosa que acaba se desvinculando dos propósitos de Deus. Em relação ao mandamento de santificar o dia de descanso, numa dessas discussões com os líderes religiosos, Jesus declarou com todas as letras: o sábado foi feito por causa do homem, das pessoas, e não o homem e as pessoas por causa do sábado. Portanto, conclui Jesus, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado, do dia de descanso. Na grande maioria das vezes, se atribui esse dito final de Jesus, que o seu senhorio sobre o sábado, a ele mesmo, como interpretando o Filho do Homem, Jesus falando de si, como ele normalmente usava essa nomenclatura. Contudo, a expressão hebraica Ben Adam, literalmente o Filho do Homem, e que pode significar também simplesmente o homem, a pessoa, sem uma conotação messiânica. E nesse caso, o que Jesus estaria dizendo aqui é que as pessoas controlam o sábado, o dia de descanso, e não o sábado controla as pessoas. O que de fato faz todo sentido. Deus não quer novamente nos escravizar por meio de uma lei, nem mesmo essa de santificarmos o dia de descanso. Ele nos chama a exercermos nossa liberdade em Cristo e a separarmos, santificarmos o dia de descanso para lembrarmos de que Ele, o Senhor, é soberano sobre todas as coisas, para celebrarmos a salvação que Ele nos presenteia em Cristo, a liberdade que Ele nos deu em Cristo, libertando-nos da opressão do pecado, da morte, do medo. Tudo depende do Senhor. Ele sustenta todas as coisas, inclusive nossa vida. Eu já não preciso mais ser escravo do trabalho, trabalhar de sol a sol, de sábado a sábado, de domingo a domingo, segunda a segunda, confiando apenas em minhas habilidades, confiando na minha capacidade produtiva, confiando nas coisas que eu consigo acumular para o meu sustento e conforto, para a minha vida. Por isso, Jesus nos dá um novo enfoque na vida. E eu vou concluindo, eu quero fechar com Mateus capítulo 6, que nós conhecemos, mas vale a pena nesse contexto lembrar. Jesus diz: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam casas e roubam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Se você está apegado à riqueza e acha que a vida se resume em acumular coisas, em a consumir coisas, você está praticando a idolatria. Você não tem coragem de separar um dia e confiar que esse dia não fará falta, porque você o dedica tanto para o descanso, mas para celebrar e lembrar que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Além de que, Jesus é muito claro um verso adiante, em Mateus 6, 24, e ele diz: ninguém pode servir dois senhores. Ninguém, você não e eu também não. Pois odiará a um e amará ao outro,
será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem, diz Jesus, servir a Deus e ao Mammon, à riqueza, ao dinheiro. E por isso Jesus segue em Mateus dizendo: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber, ou vestir. Isso não significa sermos desleixados com a vida, mas a preocupação de que a vida depende, em última análise, de mim, do que eu posso, do que eu consigo, isso é pecado, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. E Ele me deu um dia de descanso. Ele nos deu esse dia para celebrarmos e confiarmos nele. E Ele diz, Jesus, a vida não é mais que comida e o corpo não é mais do que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, não colhem, não guardam o alimento em celeiros, pois o seu Pai Celeste lhes dá o alimento no devido tempo. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao seu curso da vida 1 hora de vida que seja? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer uma dessas flores. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão ali e amanhã são lançadas no fogo, não será que muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé, diz Jesus? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, com o que vamos nos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, dos que não creem. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, portanto, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, por que não separarmos um dia para descansar? Descansar no Senhor. Aprender a depender dEle novamente. A celebrarmos com os irmãos a grande salvação, a libertação que temos em Cristo Jesus. Descanse nele, espere nele, confie nele. Sejamos gratos que Ele nos separou um dia na semana, para que possamos ter culto, possamos celebrar, como estamos fazendo agora, ainda que à distância, porque servimos a um Deus em liberdade, um Deus que nos libertou e quer livres adoradores. Amém. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade.
buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida, dá-nos alegria pra servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, tua vontade, tua vontade. Nome santo. No nome santo de Jesus, cantamos nossa redenção. A Ele erguemos cada voz, cada palavra de oração, e celebrando a salvação, a mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. É Cristo que faz. É Cristo que nos faz viver. Seu sopro aquece o louvor que entregamos aos teus pés, clamando o nome do Senhor, a nossa alma cantar. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. Bem, gente, chegamos ao final de mais um culto, de um tempo de celebrar, tempo de adorar, tempo de ouvir e nos submetermos à preciosa palavra de Deus. Mas também fica o convite
como temos feito já nos 2 domingos anteriores, de termos um tempo e um espaço para uma conversa aí no pátio da igreja. Eu digo virtualmente falando, claro. Nós temos uma sala aberta sempre após os cultos, uma sala virtual que você pode acessar, o link aí está no chat, também previamente publicado pelo WhatsApp, pelo e-mail, nas redes sociais. Então você acessa, clique nesse link e entre nessa sala. Tem sido muito bom, um lugar de conversa, um lugar de rever rostos amigos, de rever conhecidos, pessoas, poder compartilhar o que está passando aí no seu coração. Se você tem essa necessidade, gostaria de compartilhar, sejam aflições, angústias, alegrias, faça isso, entre nessa sala. E nós também temos um tempo ali para orar, se for o caso, interceder por você juntos. Então, quero me despedir dizendo que tenham todos um ótimo dia de descanso, que realmente se coloque nas mãos desse Deus que tem todo o cuidado de nós. Lance sobre Ele a sua ansiedade, como diz a Escritura, e Ele terá cuidado de nós. Descanse na paz do Senhor. Um abençoado domingo a todos ainda. Até mais.